Quem não tem útero pode usar progesterona? Pessoal, essa é uma pergunta extremamente frequente, não só por parte dos pacientes, mas principalmente por parte dos médicos, dos próprios colegas médicos. Existem muitos nomes de hormônios que foram dados assim, no meu ponto de vista, e de muitos colegas também do grupo, da sociedade a qual eu faço parte, a Sobraf, que foram dados de uma forma completamente errônea. Então, progesterona é um desses hormônios, a progestação. E as pessoas acham que a progesterona é um hormônio que vai ser suficiente para a mulher apenas no período de gestação ou então apenas para combater aquele efeito proliferativo dos estrogênios, né? No caso aí do estradiol, do estriol e também da estrona, no endométrio uterino, mas longe disso. A progesterona é um hormônio espetacular e um dos locais do nosso corpo onde nós temos muitos receptores de progesterona é no nosso cérebro. A progesterona é um hormônio que tem sido estudado cada vez mais hoje em dia e temos muitos trabalhos que mostram isso, que relatam isso, para recuperação de pessoas pós-AVC, porque ela tem um potencial de recuperação dos nossos neurônios muito grande. A progesterona, ao contrário dos progestágenos ou da progestina, porque a gente precisa diferenciar uma coisa de outra, no caso você me perguntou a respeito da progesterona, ela é sim protetora para a mama, ao contrário das progestinas. E isso é mais um grande equívoco por parte dos colegas médicos. É muito importante que a gente identifique primeiro, que a gente saiba primeiro o conceito de o que é um hormônio bioidêntico, um hormônio homólogo humano, um hormônio isomolecular. Aliás, eu não sei nem por que chamam drogas com efeito hormonal de hormônios. Um hormônio é uma substância endógena que o nosso corpo produz. E o que pode ser chamado de hormônio? Uma outra substância sintética, desde que ela tenha exatamente a mesma composição química dos nossos hormônios endógenos, que são, no caso, os hormônios isomoleculares ou bioidênticos ou os hormônios homólogo-humanos. Quando a indústria farmacêutica pega um hormônio nosso, vamos dar o exemplo aqui, a progesterona, que é o mais comum, que é o que vem ao caso no que foi perguntado. A progesterona, quando a indústria farmacêutica pega uma progesterona, modifica quimicamente essa progesterona e transforma ela numa outra substância, como é o caso, por exemplo, de um acetato de medroxiprogesterona, isso não pode mais ser chamado de hormônio. Por quê? Porque ela foi modificada quimicamente. Ela tem que ser chamada a partir de agora de uma droga com efeito hormonal. E isso eu não consigo entender porque que é difícil de entrar na cabeça da grande maioria dos nossos colegas. Não dá para entender. Basta você pegar a composição química de um e de outro e comparar. E ver que são substâncias completamente diferentes. Você modificou quimicamente essa substância, ela vai sim se encaixar no receptor hormonal. Mas como a ordem que os nossos hormônios mandam no receptor daquilo que eles querem que faça é através de uma reação química, se eu modifiquei quimicamente esse hormônio e transformei ele numa droga com efeito hormonal, ele vai sim dar uma ordem equivocada. E aí é onde surgem os efeitos colaterais. O maior aumento da incidência de câncer e principalmente aí o desencadeamento da cascata de coagulação, aumentando os fatores de coagulação e aumentando o risco de trombogênese, de formação de trombos. E é por isso também um outro equívoco que acontece muito facilmente aqui, são colegas afirmarem que a paciente tem uma trombofilia e que, portanto, ela não pode fazer reposição hormonal. Ponto. Ela pode fazer reposição de hormônios. Ela não pode fazer substituição hormonal. São duas coisas completamente diferentes. Se eu vou repor um hormônio, se eu vou fazer uma terapia de reposição hormonal, eu tenho que pegar uma coisa e repor pela mesma coisa. Repor a mesma coisa. Se eu vou fazer esse tratamento com uma droga de efeito hormonal, eu não estou fazendo uma terapia de reposição hormonal. Eu estou fazendo uma terapia de substituição hormonal.
e aí onde surgem os efeitos colaterais. O desencadeamento e o estímulo da cascata de coagulação, formando trombos, eu vou ter um acoplamento mais efetivo dessas substâncias nos receptores hormonais, com potencial de bloquear a glândula que eventualmente ainda tem um pouquinho de função. Eu vou provocar aí uma cascata inflamatória, fazendo com que esse paciente dê início a todas as doenças características do processo de envelhecimento, se essa cascata inflamatória for cronicamente acionada. Então isso é uma coisa que nós temos que definir a partir de agora. Essa é uma grande diferença, esse é o grande divisor de águas do médico que está entrando nesse modelo de medicina. E é isso que eu tenho que colocar na cabeça de todos os meus alunos logo na fase inicial do curso. Separar o joio do trigo. O médico precisa entender, precisa compreender o que é um hormônio e o que é uma droga de efeito hormonal. Qual é a forma com que o hormônio atua no receptor hormonal e qual é a forma com que a droga de efeito hormonal atua dentro desse receptor. Porque isso faz uma diferença absurda, uma diferença total.